Vamos terminar nossa leitura no Evangelho de João? Chegamos então ao último capítulo, capítulo 21. Venha ler a Bíblia comigo. Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. No capítulo 21, nós lemos a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meus queridos, esse capítulo que lemos juntos aqui tem muita informação, tem muita história conhecida. E é possível que nós entremos em uma dessas histórias e achemos ali várias aplicações, várias observações que são boas para as nossas vidas, mas eu não quero hoje me perder da história central desse capítulo. Eu quero trazer para você a mensagem central desse capítulo. Esse capítulo está aqui e eu vou dizer para você já desde o início e vou repetir durante o nosso comentário, dizendo que esse capítulo está aqui para mostrar que Jesus se revela aos seus discípulos, que Jesus se mostra aos seus discípulos, que Jesus se faz presente no meio dos seus discípulos. Cristo se dá a conhecer, Cristo se revela, Cristo se dá ao experimento, Cristo prova quem Ele é. Falamos bastante sobre isso naquele outro vídeo sobre o capítulo 20. Jesus se dá a conhecer e fala: vem aqui, experimente, põe a mão aqui do meu lado, veja que sou eu, seja crente. Agora, na história do capítulo 21, Jesus continua se mostrando aos seus discípulos. É a terceira vez que ele se revela aos seus discípulos. Além de se mostrar, além de se revelar, além de se fazer presente, Jesus começa a direcionar a vida dos seus discípulos à missão. Quando eu digo que existem muitas histórias aqui, porque você já conhece as histórias de Pedro, você conhece as histórias do amor, a história da pescaria, de ter desistido e aí desistido de seguir Jesus e decidido ir pescar. Eu não quero entrar nessas histórias menores. Eu quero que você entenda que todas essas outras histórias, podemos fazer pregações sobre elas, podemos analisar cada uma delas, mas são histórias menores dentro desse capítulo. A grande história desse capítulo é mostrar Jesus se revelando aos seus discípulos, trazendo os seus discípulos para a vida, direcionando os seus discípulos para a missão, e eu espero que a gente possa observar isso hoje aqui na análise desse capítulo 21. É claro que eu não vou deixar você curioso quanto ao tu me amas, os verbos. Vou mostrar para você aqui, vou abrir o texto grego, nós vamos tirar algumas dúvidas. Mas desde o início tenha em mente, nós estamos vendo um texto onde Jesus se revela e esse é o nosso carro-chefe, é a nossa linha central na análise desse capítulo. Vamos lá então? Como eu já te disse, essa é a terceira vez que Jesus se revela aos seus discípulos, por isso tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Como foi? Estes vários discípulos subiram até o mar de Tiberíades, até a Galileia, o mar da Galileia, o mar onde eles pescaram muitas vezes, o mar onde eles andaram com Jesus, lá à beira da praia onde eles foram chamados por Jesus, alguns deles. E lá Pedro diz: vou pescar. Os demais que estavam com Pedro seguem a liderança dele e falam: nós vamos contigo. E saíram, e entraram no barco, e nada pegaram. Saíram, entraram no barco, colocaram o plano em prática, mas não deu certo a pescaria. Naquela noite, nada pegaram. Ao clarear da madrugada, quem é que chega na praia? Jesus chega na praia. Mas os discípulos não reconhecem que é Jesus. Jesus chega na praia e diz assim: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles respondem: não deu certo a pescaria, não temos nada para comer. Então Jesus fala assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Vocês vão achar comida se vocês lançarem a rede do lado direito do barco. E assim fizeram. E pegaram peixe, já não podiam puxar a rede porque tinha uma grande quantidade de peixes. Como dissemos, nessa história, Jesus vem aos seus discípulos. Jesus se aproxima deles, entra na situação deles, na vivência deles e participa do que eles estão vivendo. Eles já trabalharam a noite toda e não pegaram nada.
Essa história já tinha acontecido uma vez. Já no começo do ministério de Jesus, eles pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda e não pegaram peixes. E Jesus então falou assim, vai lá, tenta de novo. E Pedro, que era pescador, fala, mas nós já tentamos, Senhor. E Jesus fala, vai, tenta de novo. É como se Pedro dissesse, de pescaria eu entendo, Senhor. E Jesus fala, vai. Pedro então se curva, fala, sob a tua palavra eu vou. E Pedro lança a rede naquele primeiro episódio e pega tanto peixe que não consegue puxar, vem outro barco, quase que os dois barcos se afundam de tanto peixe. Os discípulos tinham vivenciado aquilo com Jesus. Agora Jesus chega numa forma que eles não reconhecem fisicamente pela distância, não reconhecem que é Jesus, mas pela conversa, Jesus se mostra, Jesus se revela, usando um contexto que aqueles discípulos conheciam. Tem tantas conversas na Bíblia de Jesus com tantas pessoas, mas Jesus usa com aquelas pessoas um contexto que eles conheciam, um contexto que já tinha usado com eles. Jesus não usa com eles um contexto da conversa que ele tinha acabado de ter no Sinédrio, ou com Pilatos, ou com o ladrão da cruz. Não! Jesus usa para estas pessoas um contexto que eles conhecem. Olha como isso é maravilhoso. Isso mostra para nós que quando Deus se revela a nós, Ele usa informações que eu e você sabemos processar, que sabemos identificar, para entender que é Ele falando. Nós conhecemos várias coisas sobre a Bíblia, sobre a história, sobre a nossa vida, e Deus usa informações que eu e você conhecemos. Você já imaginou que Deus fala com as pessoas do Japão em japonês e fala comigo e com você em português? Fala com os ingleses em inglês? E Deus se adapta ao conhecimento dos seus filhos. Isso não é maravilhoso? Isso não mostra um Deus que quer se revelar, que quer que os seus filhos o conheçam? Você já imaginou o milagre histórico que é você ter aí em suas mãos ou no seu celular uma Bíblia sagrada, inspirada por Deus há milhares de anos, preservada durante a história para chegar até você, para que você conheça Deus. Deus se revela, Deus cria a história para se revelar a você, Deus age na história, entra na história para se revelar a você, e Deus entra na sua história para garantir que você tenha acesso e conheça a revelação dele. É maravilhoso esse nosso Deus, maravilhoso. E olha o que Deus está fazendo com esses discípulos aqui. Quando João percebe que essa história é a mesma história já vivida por eles, João fala, é o Senhor. Pedro, você não percebeu, Pedro? É o Senhor. E Pedro então ouve que é o Senhor, Pedro se veste, Pedro se lança ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco. Pedro, sempre afoito, já se lançou e já foi nadando em encontrar com Jesus. Os outros discípulos vêm e trazem o barco até a terra. Ali na terra já tem uma fogueira, já tem brasa, já tem peixe e já tem pão. Curioso Jesus perguntar para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam, não. Jesus diz, joga a rede do outro lado aí. E eles jogam e pegam muitos peixes. Mas quando eles chegam na terra já tem peixe, já tem pão, já tem fogo aceso. Jesus Cristo já tinha tudo preparado para servi-los. É fantástico ver como Jesus se põe na história dessas pessoas e dá o que elas precisam, dá o que elas não conseguiram fazer, dá os peixes lá no mar que eles não conseguiram pescar e dá também comida pronta na praia. Quando eu te digo da história central e das histórias periféricas, eu estou enfatizando isso, insistindo nisso com você, porque cada versículo aqui nos dá o desejo de abrir uma porta e entrar por ela. Você vê a rede com tantos peixes não se rompendo, fala então agora, isso é uma prova que Jesus Cristo fez deles pescadores de homens e que na pesca dos peixes as redes se rompiam, agora como pescador de homens eles vão pescar muito e a rede vai aguentar, porque a rede é o evangelho. A gente começa a pensar muitas coisas. Eu não quero que você perca o foco. Eu não estou dizendo que as outras coisas são mentira, mas eu não quero que você perca o foco. Jesus Cristo está se revelando aos seus discípulos, entrando
na história deles, providenciando tudo o que eles precisam, fazendo tudo o que eles não conseguem fazer e se mostrando Deus presente na vida deles. Esse é o centro dessa história, do começo ao final. Não se esqueça disso. Além da comida já preparada, Jesus diz para ele: traga os peixes que vocês apanharam aí. Então Simão vai lá, entra no barco, arrasta a rede para a terra e olha, eles tinham 153 grandes peixes. E aí, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse para eles: venham aqui, comam. E nenhum deles teve a ousadia de perguntar, porque eles sabiam, só pode ser Jesus. Jesus os serve, e aqui nós lembramos da última ceia, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe serviu os seus discípulos, e João nos lembra que esta é a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Não é fantástico nós vermos um texto onde Jesus se senta à mesa com os discípulos, depois de ter ressuscitado? Quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, lá no fundo, na nossa cabeça, sempre tem a tendência de imaginar Jesus ainda como um fantasma, de imaginar que o corpo sumiu misteriosamente da tumba. Nós vimos no capítulo anterior, o corpo não sumiu, o corpo não desintegrou, o corpo ressuscitou. E esse corpo ressuscitado agora está aqui, se senta com os discípulos à praia para comer pão e peixe. Se sentou com os discípulos no caminho de Emaús e também partiu o pão com eles. Jesus Cristo está vivo, tem um corpo físico de verdade, pode ser tocado, experimentado, e ressuscitou, está vivo e entra na vida dos seus discípulos, se assentando e comendo com eles. Então o versículo 15 nos diz que depois que eles comeram, Jesus vem àquela conversa famosa e fala: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que esses outros discípulos? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus tornou a perguntar então pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes você já ouviu pregações sobre esse texto, falando das palavras gregas que se referem a amor, falando do amor filéu, do amor ágape, do amor eros, dos tipos de amor? Bom, eu não quero aqui esgotar com você esse assunto técnico grego, das possibilidades de se usar as palavras gregas que correspondem a amor. Mas para você entender esse texto, é bom saber que aqui são usados dois verbos que se referem a amor, verbos que derivam do amor agape e do amor filéu, o verbo agapau e o verbo filo. E eu vou olhar com você aqui a Bíblia no texto grego para ver como isso se organiza e como a compreensão disso aumenta a nossa compreensão do texto que está aqui à nossa frente. Com calma, tranquilo, vamos lá? Eu tenho a Bíblia aqui em língua portuguesa, a versão que nós usamos é João 21:15. Eu vou abrir aqui a Bíblia, o texto grego é João 21:15 também, e eu estava tentando usar esse texto para mostrar para vocês aqui, quando Jesus fala: Simão, filho de João, agapas me, tu me amas. E então João responde: Senhor, tu sabes, filo-se, eu amo o Senhor, né? Tu sabes que eu te amo, assim que está traduzido na nossa Bíblia. Mas eu acho que como o texto é longo, nós vamos nos perder um pouco aqui. Então eu vou dar outra possibilidade para você me acompanhar. Eu tenho nessa versão da Bíblia aqui, a Bíblia em língua portuguesa, e essa Bíblia tem um recurso de interlinear. Quer dizer o quê? Eu vou
daqui a pouco abrir um recurso nessa Bíblia aqui e embaixo de cada palavra dessas vai aparecer a palavra grega que deu essa tradução. Aqui embaixo de Simão vai aparecer aqui o nome de Simão grego. Aqui embaixo de Pedro vai aparecer lá o nome dele grego. Aqui embaixo de amas-me vai aparecer o verbo que nós vimos lá, o agapau, que é o verbo que traz essa palavra. Isso que vai acontecer. Aqui embaixo de sabes vai aparecer o verbo oida, tu sabes. Então, assim que eu acionar esse recurso, vai mudar a tela aqui e vai aparecer embaixo das palavras em língua portuguesa a palavra grega que dá essa tradução. E assim nós vamos poder olhar, sem se perder no texto, de quais palavras gregas vem esse amas-me e em que sequência elas aparecem, ok? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho esse vídeo aí e ouça essa explicação de novo para que você possa acompanhar comigo o que vem pela frente aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3 e apareceu aqui o texto grego embaixo de cada palavra. Depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? E aqui embaixo de amas-me tem o verbo ágape. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E de que verbo vem esse te amo? Filose. A pergunta com o verbo agapau, agapasme, e a resposta com o verbo filo, eu te amo, mas usando o que nós conhecemos aí como amor filéu. E aqui usando o que nós conhecemos, já ouvimos falar, com amor agape. Ok, vamos à segunda pergunta. A 16 tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: João, tu me amas? E de novo, agapasme. Ok, verbo agapau, o do amor agape que nós conhecemos. E pela segunda vez, Pedro responde: Senhor, tu sabes que filo, o verbo do filéu. E aí aconteceu a mesma coisa, a primeira vez e a segunda vez. Na terceira vez, versículo 17 aqui, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me... E aqui Jesus muda. Jesus tinha perguntado das outras vezes se você me agapas aqui, o verbo agape. Agora Jesus fala assim: você me filéis? Você usa o verbo filéu. Você me ama com esse amor filéu? Pedro entristeceu-se, porque Jesus perguntou pela primeira vez usando agape, pela segunda vez usando agape, o verbo agapau, e ele respondeu todas as vezes usando filéu. Agora Jesus muda a pergunta. E Jesus fala para ele: você me ama com esse amor filéu? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu filo-te. E Jesus diz para ele, então: apacenta as minhas ovelhas. É curioso também o verbo apacentar aqui, porque da primeira vez é apacenta, é esse bosque aqui, que é a ideia de amamenta, de cuida dos cordeirinhos. Depois pastoreia, de poimel, de poimênica, que é de aconselhamento, de pastoreio. E depois, de novo, o bosque, que é do apacenta, do amamenta, do dar alimento aos meus pequenos, às minhas ovelhas. O amor ágape e o amor filéu são tipos de amor, são palavras gregas para se referir a amor. E assim como em língua portuguesa, o contexto onde essas palavras estão que vai definir exatamente o que elas significam. Então é possível que você encontre, você vai encontrar amor ágape sendo usado de formas muito diferentes na Bíblia, amor filéu sendo usadas de formas muito diferentes na Bíblia. Isso vai acontecer. O que devemos fazer então para definir, olha, é isso que está acontecendo? Você não vai conseguir definir por um dicionário. O que dá para nós fazermos é procurarmos como o amor agape aparece na maioria das vezes e como o amor filéu aparece na maioria das vezes. E eu vou de novo mostrar para você uma coisa aqui na tela. Fiz uma pesquisa aqui procurando
quantas vezes aparece o amor filéu e em quais momentos do Novo Testamento. Nós encontramos 25 resultados em 21 versículos do Novo Testamento. Amor filéu aparece geralmente com gostar, amar, mas amar pai e mãe, amar o filho, amar os banquetes, também beijar, gostar. Tá vendo que a aparência maior dele é mais fraca, né? Não é aquele amor que amar o próximo como a si mesmo, o amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13. E tenho aqui ao lado a pesquisa de onde aparece o verbo agapau. E aqui ele aparece aqui mais vezes no Novo Testamento, são 143 resultados em 110 versículos do Novo Testamento. E aí sim, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar os inimigos, amar o Senhor, amarás o teu próximo. E nós vimos que no contexto bíblico, o amor agape geralmente demonstra mais força, é um amor com maior intensidade. E o amor filéu geralmente é um amor que mais de gostar. Entendendo isso pelo uso dessas palavras no Novo Testamento, quais são as conclusões que nós chegamos? Jesus chega e fala: Pedro, você me ama intensamente. Pedro, que já tinha negado Jesus, negado 3 vezes. Pedro olha e fala: Jesus, o Senhor sabe, eu gosto do Senhor. Mas o amor agape, aquele amor sacrificial, que alguém diz quando está disposto a morrer pelo outro, a entregar a vida, esse amor eu não tenho, Jesus. Eu até disse que tinha. Na noite antes do Senhor ser preso, eu disse que eu tinha, que eu morreria pelo Senhor, que ninguém levaria o Senhor se não passasse por cima do meu cadáver. Mas depois descobri que não tenho. Então o Senhor sabe que eu não tenho. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus Cristo pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama com aquele amor intenso, incondicional, sacrificial? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, mas eu ainda não tenho aquele amor. Então Jesus, na terceira pergunta, adapta a pergunta a Pedro: Pedro, você gosta de mim então, Pedro? Pedro entristece e fala: Senhor, o Senhor descobriu agora a intensidade do meu amor pelo Senhor. É triste, mas eu não consigo amá-lo como eu queria, como eu achava, porque eu descobri que amar o Senhor é muito difícil, custa muito e exige algo que eu descobri que não tenho. Eu caí, eu me decepcionei, eu te decepcionei. Curioso ver a proximidade do Pedro com Jesus. Pedro era o discípulo que estava com Jesus em todos os lugares, o que falava primeiro, o que agia primeiro, o que defendia. E nós vimos 2 encontros, 2 revelações de Jesus aos discípulos. E nesses 2 primeiros encontros, o primeiro no domingo que Jesus ressuscita e o segundo encontro no domingo seguinte, e nós não vemos conversa entre Jesus e Pedro. Jesus conversa com Tomé, se dá a conhecer a Tomé, fala: Tomé, vem aqui, experimente. E cadê a conversa com Pedro? Ele mandou sim avisar Pedro: avise aos meus discípulos e a Pedro que ele tinha ressuscitado. Pedro sabia que Jesus o queria lá, mas Jesus não tinha falado com ele. Pedro devia estar com o peso da traição ainda na cabeça. E aquele que traiu Jesus por 3 vezes, agora aqui é chamado por 3 vezes por Jesus. Fala: Pedro, vem cá você, filho de João, vem aqui, Pedro. Você me ama, você me ama, você me ama. E parece que Jesus está fazendo Pedro lembrar das 3 vezes. Acabou de acontecer aqui o braseiro. A última vez que nós vimos essa palavra aqui do braseiro aceso, do fogo aceso, na Bíblia, no Evangelho de João, foi justamente quando Pedro estava lá no pátio com os soldados antes de negar Jesus. E Jesus traz Pedro para o mesmo cenário, o cenário da brasa de novo. E aí lembra-o da traição, mas levanta-o aonde ele caiu. Mas ergue aquele discípulo dele e dá uma missão, falar: Pedro, você será pescador de homens. Lembra que eu te falei? Agora vai lá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, o caminho não é tentar voltar lá atrás. O caminho não é voltar o tempo. O caminho não é ficar chorando pelo que aconteceu. O caminho não é o caminho do remorso. O caminho da compreensão de que eu atravessei
toda a história, atravessei a morte e vim aqui, entrei na sua vida para levantar você. Levante-se, Pedro, tem trabalho para você, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pequeninos. Você que caiu, está sendo levantado por mim, precisa agora levantar outras pessoas. Precisa mostrar a elas que você sabe quem levanta as pessoas, quem traz da morte para a vida, quem traz das trevas para a luz. Você conheceu o Messias. Cuide das minhas ovelhas, alimente, apacente as minhas ovelhas. É fantástico ver Jesus entrando na história de Pedro e levantando, assim como ele entra na minha história, na sua história e nos levanta, assim como ele se revela, assim como ele está fazendo agora, através dessa meditação bíblica, se mostrando a você, para que você veja que ele é presente na história de Pedro, mas é presente na sua história também. No versículo 18, Jesus diz para Pedro assim, olha, quando você era mais moço, você ia para onde queria. Quando você for mais velho, você não vai conseguir para onde quer, as pessoas vão te levar. E João nos diz que ele disse isso para significar, para identificar qual tipo da morte de Pedro e como Pedro glorificaria a Deus com sua morte. A história nos conta que Pedro também foi crucificado. Aquele que não conseguiu entregar a vida por Cristo, no final entregaria a vida por Cristo. Aquele que não tinha amor suficiente para se sacrificar por Cristo. Cristo dá a ele aqui agora o amor necessário, o amor sacrificial, para que ele então tenha o privilégio de morrer por Cristo, cumprindo a palavra que ele disse antes de negar Jesus. Depois de Jesus falar isso para ele, Jesus fala assim, Pedro, segue-me. E aqui, meus queridos, Cristo entra na história, dá o que é necessário, não tem comida, dá comida, dá o que é necessário, você não entendeu ainda que está perdoado, eu te dou perdão, você não sabe me amar, eu te mostro isso, te mostro que eu te amo, te dou missão, e agora digo, segue-me, vem aqui me seguir. Pedro então vai seguindo e vê que João também está seguindo, e Pedro se preocupa, fala, epa, e esse aí, vai seguir também? E Jesus fala para ele assim, ué, se eu quiser que ele siga, se eu quiser que ele viva até eu voltar, qual o problema? O que você tem com isso? Eu estou dando para você uma missão, você já quer se intrometer na vida dos outros? E aí João nos conta que surgiu aí uma crença popular de que João não morreria, mas não é disso que Jesus está falando. No versículo 24, João se identifica, fala, esse discípulo amado é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus ainda fez muitas outras coisas. Ele falou isso no final do capítulo anterior. Mas se nós fôssemos relatar toda, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus fez muitas coisas. Ficou gravado, ficou registrado que Jesus vai atrás de pessoas imperfeitas, falhas, infiéis, desistentes, traidoras. Pessoas que o negam. Pessoas que falham com ele. Jesus entra na história dessas pessoas, Jesus se revela, Jesus se mostra, Jesus prova que ele ressuscitou, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Jesus usa a linguagem que essas pessoas conhecem para que elas possam identificar, Cristo está falando comigo, Cristo está presente na minha história. Você já imaginou que Cristo está presente na sua história? Você já entendeu isso? Olhe para a sua história. Procure as linguagens que Cristo usa para falar com você. Identifique Ele na sua vida. Você vai reconhecer que em momentos de tribulação Ele estava lá te dando paz. Ele sempre esteve lá. Nos momentos de angústia, Ele foi sua segurança. Ele foi sua alegria, às vezes inexplicável. Cristo continua na sua história. Você ainda passará por muitas inseguranças, incertezas, tribulações, angústias, decepções. Decepções consigo mesmo, decepções com os outros. Cristo que entrou na história de Pedro, Cristo que sempre esteve na sua história, continua na sua história, continua na sua vida e continuará guiando você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Para você que vem acompanhando os vídeos de estudo que eu tenho postado no último mês aqui no YouTube, e aí acompanhou eu colocando o Evangelho de João a partir do capítulo 17 ou 18,
E agora eu chego no 21 e falo que acabei, mas quando esse rapaz começou, né? É o seguinte, eu comecei a ler o Evangelho de João aqui na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Porto Feliz, no início do ano passado, no início de 2019, e viemos lendo trecho a trecho. Quando nós não pudemos mais ter culto, quando fomos interrompidos por conta da quarentena, pela pandemia que nos cerca hoje aqui, eu passei a fazer os estudos gravando em vídeo, disponibilizando para a igreja e também para quem quiser encontrar no YouTube aí. Então você que não pertence à nossa igreja, não acompanhou os primeiros estudos e teve acesso aos últimos. Eu vou pedir para você orar pela minha vida, para que Deus me dê disposição e tempo, porque é muito difícil, mas que Deus me dê tempo para gravar os primeiros capítulos de novo, né? A vida continua, eu continuarei estudando outras coisas com a igreja, continuarei estudando outros textos da Bíblia, mas Deus me dê tempo para eu gravar então os primeiros 16 ou 17 capítulos que você não acompanhou, que foi de estudo aqui na igreja, e se Deus quiser, um dia eu consigo colocar aqui no canal. Ore por isso, tá bom? Eu não peço nos vídeos aí nada, eu geralmente começo aqui e nós vamos falando, mas aproveitando que eu estou abrindo aqui esse parênteses e compartilhando com você essa história, por favor, ore pela minha vida, para que Deus me sustente nesse projeto aqui, que não é fácil, mas eu reconheço a importância de transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Tenho muitas limitações técnicas. Vocês estão vendo aí, os primeiros vídeos saíram com áudio pior, agora está melhorando, mas mesmo assim estou me adaptando do jeito que pode aqui, né? Já que estamos falando de improviso, olha que beleza aqui, ó. Um fonezinho aqui, ó, daqueles fonezinhos de R$10, ó, tá vendo? Esse aqui é meu microfone, eu estou adaptando do jeito que posso aqui para fazer esses vídeos acontecerem. Mas as dificuldades técnicas não estão me impedindo. Ore para que Deus me sustente a minha vida, para que Deus continue suprindo todas as necessidades, dando sabedoria e competência para eu continuar trazendo esse estudo. Se isso tem sido bênção na sua vida, ore por isso, tá bom? Ore pela minha esposa, Simone, pela nossa filha, que chama Lana. Tem até um vídeo que a Lana aparece aqui no canal do YouTube. Ore por isso. Ore pela minha vida. Espero que Deus abençoe a sua vida através desse trabalho que Ele tem me usado para fazer. Que Deus cuide de você, abençoe você, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro.